Olá, boa noite. Pesquisador da UFO revela que o açaí é mais um aliado contra a hipertensão arterial. Câmara dos Deputados conclui votação de projeto que altera regras eleitorais. E hoje vamos falar sobre a arborização da cidade. No estúdio vamos refletir sobre o conforto térmico e o bem-estar psicológico gerado pelas áreas verdes no ambiente urbano. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. De 5 de outubro a 23 de novembro, a Pró-Reitoria de Extensão da UFO vai promover o curso de divulgação científica. Quem traz mais informações é o repórter Fernando Cunha. As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de setembro e eu converso agora com a Vânia Bernardes, que é diretora de extensão da UFO. Vânia, qual o objetivo do curso? Esse curso ele tem por objetivo aprimorar a forma, o impacto da divulgação científica dentro e fora da Universidade Federal de Uberlândia. Tá, e quem pode participar? As inscrições estão abertas a toda a comunidade interna e externa, incluindo profissionais da área da comunicação, pesquisadores, extensionistas e todos os demais membros da comunidade para fazer esse curso. É 100% gratuito? 100%, nós não temos nenhuma taxa de inscrição. E quem vai ministrar o curso? Olha, o curso será ministrado entre uma parceria com profissionais da Proesc e da DIRCO. Primeiramente, nós teremos a professora Omena, do curso de jornalismo, que vai trabalhar a concepção do que é divulgação científica, o histórico. No segundo momento, nós teremos a equipe da DIRCO, que vai falar quais os procedimentos para uma entrevista, como ampliar o trabalho de divulgação. E, no último momento, a equipe da Proesc, eu junto com toda a restante da equipe, nós vamos falar sobre os eventos, quais os princípios norteadores para a realização de um evento de divulgação científica na extensão. Muito obrigado. Eu conversei aqui com a Vânia Bernardes, que é diretora de extensão da UFO. Lembrando, então, que o curso começa no dia 5 de outubro e vai até o dia 23 de novembro. E para mais informações e inscrições, entrar no site eventos.ufo.br. Fernando Cunha para o Jornal da UFO. Mudanças na lei eleitoral continuam provocando muitas discussões no Congresso, mesmo ela tendo sido já aprovada. Os deputados acusam o Senado de deixar um cheque em branco para o financiamento público de campanha. Enquanto isso, os senadores dizem que retiraram vários trechos considerados problemáticos do texto. Veja. Preocupados com a imagem da Câmara, alguns deputados chegaram a dizer que houve traição e que os senadores usaram um populismo barato para esvaziar a lei eleitoral que tinha sido aprovada no início do mês. Mas o presidente da Casa, Rodrigo Maia, se antecipou e fez elogios ao presidente do Senado. Irmãos siameses, meu grande amigo, político que eu admiro, que eu confio, de forma nenhuma nós fomos traídos pelo Senado. No texto aprovado no Senado, os parlamentares retiraram pontos polêmicos, como o uso de dinheiro público para pagar advogados e contadores, além do trecho que dava mais tempo para a prestação de contas eleitorais. Os senadores mantiveram apenas o financiamento público de campanha, mas sem o valor, que será definido no orçamento. Para a Alcolumbre, a cifra ficou em aberto porque as eleições municipais têm um custo mais elevado do que as do ano passado. E justificou assim. Em 2018 estavam em disputa pouco mais de 1.600 cargos de deputados, senadores, governadores e presidência da República. No ano que vem, esse número passa para 62 mil para vereadores e prefeitos. Por isso, ele diz que existe um risco de faltar dinheiro e os candidatos recorrerem ao Caixa 2, por exemplo. Eu defendo coerência, porque se os vereadores e os prefeitos não tiverem o apoio do partido necessário para eles fazerem uma campanha com responsabilidade, a gente acaba criando um caminho para essas pessoas não
trabalharem ou agirem nas suas campanhas dentro da legislação. Aqui no plenário da Câmara, o projeto de lei que voltou do Senado começou a ser analisado no início da noite. Mais cedo, vários parlamentares criticaram o fato do texto aprovado pelos senadores deixarem aberto o valor do fundo partidário. O texto da Câmara ele era péssimo. O Senado deixa ruim, porque ele traz um fundo eleitoral sem valor estabelecido. Então você está com um valor em aberto, é um cheque em branco. O projeto, na verdade, aprovado na Câmara foi tão ruim, né, que o Senado mandou só de volta a parte do fundo. A gente vai fazer o possível para que o projeto não seja apreciado na Câmara dos Deputados. Vai se retirar aquilo que gerou polêmica, gerou dúvida na sociedade, que nós respeitamos. Nós não somos um poder que não ouve a sociedade. Para este deputado, as mudanças eleitorais se transformaram em uma disputa entre Câmara e Senado. Há uma verdadeira disputa de protagonismo nesse momento entre a Câmara e o Senado. Esse projeto é um projeto que causa polêmica com as suas imperfeições, seja da Câmara ou do Senado. Falando agora sobre o tema em destaque no nosso jornal hoje, com o calor intenso registrado nos últimos dias, a poda e corte de árvores na cidade tem incomodado alguns moradores. Porém, segundo o órgão responsável pelo trabalho no município, todos os procedimentos são realizados através de estudos e conforme a lei ambiental. Veja na reportagem. Além de melhorar a paisagem, a presença de árvores na área urbana ajuda também na qualidade de vida da população, oferecendo sombra e diminuindo a sensação de calor. Enquanto muitos cidadãos buscam nas árvores a garantia de sombra e refresco em nossa cidade, onde a temperatura tem beirado os 40 graus no termômetro, a Prefeitura promove podas consideráveis de árvores em toda a cidade. Conquanto que não tem nenhum prejuízo para a sociedade, acho que não tem que cortar nada, não. Que além de feio, fica nesse calorão também. Parar de ficar cortando as árvores. Afeta bastante o calor que a gente sente assim, né? O período de podas e cortes de árvores na área urbana de Uberlândia é frequente palco de embates entre população e poder público. Marlene Colassante e Júlio Pena, além de amantes da natureza, são estudiosos do assunto. Marlene, que é professora no Instituto de Geografia da UFO, alerta sobre os impactos do desmatamento urbano, principalmente para gerações futuras. Eu acho que a gente tem que cuidar. Eu já fiz muitas incursões aí pela cidade, parando nas lojas, pedindo para as pessoas plantarem árvore, falando por quê. Porque, na verdade, as pessoas não sabem por quê. Então, quando as pessoas vêm falar para mim, nossa, Marlene, que calor, hein? Eu falo assim, quantas árvores você já plantou na sua vida? De cada 10 que vem falar para mim do calor, uma plantou árvore na área urbana. Ah, eu lá na minha roça já plantei, já ajudei meu pai lá na fazenda, sabe, essas conversas, dizendo que já fizeram alguma coisa em outro lugar. E se a gente continuar desse jeito, as futuras gerações vão ter muitos problemas para morar em Uberlândia. Júlio é professor aposentado de agronomia, também da UFO. Ele participa de um grupo informal chamado Damas Verdes, que além de promover ações em defesa do meio ambiente, busca conscientizar a população sobre a importância de se preservar o verde em nossas vidas. Ela não é uma ONG, não é nada juridicamente composta, mas que ela trabalha nessa questão da tentar conscientizar as pessoas da necessidade das árvores, da preservação das árvores, do valor da árvore para a cidade, tanto do ponto de vista estético, quanto do ponto de vista de arrefecimento da temperatura, aumenta a umidade do ar. Então, damas verdes significa árvores, as damas são as árvores, né? Muita gente não sabe, mas Uberlândia possui um horto municipal que fica bem no meio da cidade, que além de produzir e oferecer mudas que contribuem com a arborização do município, dá orientação para quem quer fazer supressão, poda ou corte de árvores. Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, toda poda ou corte realizados pela prefeitura na cidade são feitas somente após um estudo detalhado de cada caso e respeitando as normas ambientais vigentes. Vai até o centro administrativo, faz essa solicitação e um técnico ambiental vai até o local para fazer a melhor orientação, autorizando ou não, porque a gente não pode também autorizar fazer podas ou supressões de forma que não vem de acordo com a parte técnica.
quem faz qualquer supressão ou poda de forma drástica, sem autorização do município, ela pode sofrer sanções tanto da nossa fiscalização ambiental, bem como da Polícia Militar Ambiental. Para falar hoje sobre arborização urbana e qualidade de vida, recebemos aqui no estúdio os dois professores da UFO, o professor Fernando Garrefa, que é da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Boa noite. Boa noite. E também o professor Paulo César Mendes, que é do Instituto de Geografia. Boa noite, professor. Boa noite. Gostaria de começar primeiro com o professor Paulo. Como que então a arborização ela pode sim influenciar nos microclimas da cidade? Ela pode influenciar de diversas formas, né? Primeiro, na questão da amenização do calor, uma vez que ela absorve uma enorme quantidade de caloria para poder evaporar a água, né? Isso produz uma sensação térmica em termos de temperatura na cidade muito mais confortável. A segunda é relacionado na questão também da temperatura, ou seja, né? As árvores, ou seja, não só as árvores, mas também qualquer espaço de áreas verdes, seja vegetação herbácea, arbustiva ou arbórea, ela consegue trabalhar de forma significativa na diminuição do calor. A própria estrutura urbana ela já contribui para o aumento da temperatura, que a gente chama de clima urbano, né, que forma uma pequena ilha de calor na cidade, ou ilhas de calor em vários pontos da cidade. E quanto mais urbanizada a cidade é, a tendência é que nós tenhamos uma diminuição dessas temperaturas, né, porque a árvore, no seu próprio processo biológico, ao fazer o próprio processo de fotossíntese para evaporar água, dentre outras coisas, ela contribui para essa queda de temperatura. Fora os espaços sombreamentos, né, gente? Está andando aquele sol quente, aquela temperatura bem elevada, quando a gente chega debaixo da árvore, a gente sente logo aquela sensação de frescor. Então ela é importantíssima, sobretudo em termos de conforto térmico. Né? Para os pedestres, para quem está no trânsito, né? E também, agora eu queria ouvir a avaliação do professor Fernando. Como é que a gente pode avaliar a arborização em Uberlândia? Você acredita que está sendo seguido, sim, um planejamento da cidade, as áreas verdes estão sendo contempladas? Eu creio que é bastante deficiente a arborização em Uberlândia. Ela esbarra em algumas questões, especialmente do desenho da cidade, porque a árvore, em geral, se planta na calçada, as calçadas são estreitas, então fica uma briga entre a mobilidade do pedestre e a arborização. Isso por um lado. Por outro, é uma questão cultural, que muitas pessoas preferem cortar as árvores porque cai folha, tem que limpar a folha. Eu já ouço há muito tempo esse tipo de discurso, né? Então é uma cidade bastante ruim para você caminhar a pé, por exemplo, um dia como hoje. Sim. Ou mesmo para andar de bicicleta. É muito difícil achar um percurso que seja sombreado. E é possível a gente chegar a um número de árvores que seria suficiente para o município do tamanho de Uberlândia? Como é que se faz esses cálculos? Não há um cálculo exato para isso. Havia, há um tempo atrás, se disseminou a ideia que era algo em torno de 12 metros quadrados por metro quadrado, né? Desculpe, 12 metros quadrados de árvore por habitante, né? Algo em torno disso, mas cada cidade, dependendo da sua forma urbana, ela pede um determinado número de árvores conforme o desenho dessas vias e a possibilidade do plantio, né? Há algumas cidades, especialmente no caso europeu, em que eles optaram por arborizar plantando árvore na rua. Lugares onde a calçada era muito estreita, se plantava a árvore na rua, delimitando as vagas de estacionamento, algo como uma árvore a cada duas vagas de estacionamento plantadas na rua. Isso mudava completamente a paisagem, diminuía a velocidade do automóvel, porque cria uma sensação de afunilamento, né? Os automóveis diminuíam naturalmente a velocidade e sombreava muito para ciclistas e pedestres. Você cria um corredor sombreado, né? Há também hoje as possibilidades dos parques verticais, né? A gente está vendo também já na área de na área de requalificação urbana, né? Sim, elevados que estejam desativados, né? Aqueles elefantes brancos de concreto e áreas que estão lá abandonadas, você pode criar um corredor verde aí, né? Mas eu acho que mais importante é um conjunto de
de estrutura verde para a cidade como um todo. Políticas públicas voltadas mesmo, Isso, né? voltadas para a esse aumento fim. de áreas verdes. Muito bom. Sim. E você que mora em Uberlândia, conhece o Horto Municipal? Ele fica localizado na Avenida Benjamin Magalhães, no bairro Tibere, muito próximo ao Parque Sabiá. O Horto Municipal cultiva e oferece mudas de árvores à população, como o repórter Fernando Cunha disse na matéria anterior. Entenda mais sobre esse assunto. O Horto Municipal surgiu como um canteiro de plantas na década de 1970 e legitimou-se como um serviço à comunidade com a criação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente em 1985. Cultiva mudas e as prepara para o plantio, principalmente em áreas urbanas. Também distribui mudas de espécies nativas para recomposição de áreas degradadas, plantio em matas ciliares, nascentes e propriedades rurais. Como que o cidadão faz? Se ele tiver necessidade de qualquer muda, ele vem até o Horto Municipal e faça essa solicitação. Com certeza ele vai receber a doação dessa muda e ele vai também receber a orientação de como fazer o plantio adequado dessa muda na sua residência ou onde quer que ele seja, que ele for plantar essa muda. Para adquirir, é necessário comparecer ao Horto Municipal portando documento de identidade e documentação que comprove a titularidade da terra. Qualquer cidadão pode solicitar o recolhimento de mudas desde que siga as orientações para plantá-las em locais adequados. Estamos fazendo um programa de orientação, educação ambiental, que não é simplesmente fazer a doação da muda à pessoa. Nós fazemos a orientação da melhor espécie, da espécie adequada para fazer o plantio de acordo com a sua necessidade. Se for no seu quintal, é um tipo de espécie. Se for na porta da residência, também tem a sua espécie adequada, porque o que nós vemos na cidade é isso. Houve as pessoas na ânsia de fazer a proteção ambiental e buscar o plantio de mudas, eles fazem aquele plantio desordenado e hoje essas espécies, depois de 10 anos, 15 anos, elas vêm causando um transtorno muito grande, não só para a proprietária dessa árvore, mas também para a rede de canalização, para o asfalto, para as calçadas públicas, né, que vem causando um transtorno. Então nós fazemos a orientação para que essa muda seja uma muda plantada de forma adequada, que ela não venha causar amanhã um transtorno para o cidadão. Só neste ano, o Horto já produziu cerca de 100 mil mudas. Mais de 27 mil já foram doadas e plantadas. A estimativa, segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, é que até o final do ano sejam produzidas mais de 140 mil mudas e 80 mil entregues à população. Nós estamos criando várias ações, apoiando instituições, apoiando várias ações de plantio na cidade e também criamos um programa muito importante de arborização de forma adequada, que é o Árvores do Amanhã, onde nossa equipe ambiental, nossos técnicos ambientais, educadores ambientais visitam as residências casa a casa, fazendo a solicitação da autorização para que ela autorize aquele plantio de uma espécie ou no seu quintal ou na sua porta, para que a gente consiga manter esse poço e deixar Uberlândia uma cidade mais verde, mais arborizada e melhor para se viver. Uma cidade melhor para se viver, né? Como disse o secretário, acho que é o que todos nós queremos. E cada árvore plantada faz diferença, professor Paulo? Gostaria que você falasse sobre isso. De que forma a UFO também vem colaborando e contribuindo para a sociedade em pesquisas voltadas a essa questão ambiental? Sim, cada árvore plantada faz muita diferença. Se a gente pegar a questão microclimática das residências, seja uma árvore plantada na calçada, seja uma árvore plantada no quintal, o conforto térmico higrométrico, né, quando a gente compara, né, uma área que tem árvore, né, com aquela sem arborização, cheia de concreto, telhas, asfalto, nós sentimos logo que o conforto modifica totalmente nesse tipo de ambiente, né? Então nós não podemos desprezar de forma alguma, seja nas praças, seja nas calçadas, os parques. Isso é muito importante, né, para a qualidade de vida de quem mora na cidade. A universidade, eu posso falar de forma particular em questão de estudo de geografia, né, no sentido de apoiar o planejamento e o desenvolvimento, né, para a melhoria da urbanização urbana, nós temos desenvolvido uma série de pesquisas. A maioria delas ligada à questão da educação ambiental, ligada também à área da questão da geografia física um pouco mais aplicada, ligada também à questão da climatologia. Olha só, nós estamos na época do ano, né, que nós estamos enfrentando umidade relativa próxima a 10, 15%, isso é umidade relativa de deserto, temperatura próxima aos 40 graus. E nós sabemos que um dos melhores elementos introduzidos na cidade que pode amenizar essa questão desse desconforto é a urbanização urbana. Nós temos vários pesquisadores de doutorado, de mestrado, até mesmo alunos da graduação que entram, né, na linha da pesquisa, nessa perspectiva de
através da arborização, de melhorar essa qualidade ambiental na cidade. Hoje se fala muito de cidades sustentáveis, cidades saudáveis, e o verde urbano é um dos principais elementos que pode contribuir para isso. E é muito barato. É muito barato você arborizar a cidade. A própria prefeitura fornece esse tipo de planta. Precisa, no máximo, um cuidado, irrigação no período seco, né? E os ganhos são importantíssimos em termos de qualidade ambiental. Nessa época do ano, a arborização é fundamental. Fundamental. Professor Fernando, e também na Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design aqui da UFO, de que forma que vocês também vêm trabalhando essa percepção junto na criação de projetos, né, na construção de ideias voltadas à motivação, né, não só do poder público, mas também do poder privado, para que as empresas possam cada vez mais investir em projetos sustentáveis com áreas verdes? Sim, eu acho que nós trabalhamos em duas vertentes. A primeira no projeto do urbanismo, em que nós buscamos projetar infraestrutura verde para a cidade. Em todos os nossos projetos em curso na faculdade, nós sempre prezamos pela elaboração dessa infraestrutura verde, que faz parte da cidade como um todo. Do ponto de vista do projeto da arquitetura, nós trabalhamos bastante na inserção das árvores nas edificações. Tá? Para você ter uma ideia, os arquitetos tentam todo o tempo desenvolver materiais que possam isolar as edificações do calor, né? E não há nenhum material melhor do que uma árvore para isolar do calor, né? Quando você sombreia uma parede com uma árvore, nenhum material consegue simular aquele isolamento. É algo em torno de 5 ou 6 graus que se consegue de diferença de temperatura. Isso se reverte, por exemplo, na menor utilização de ar-condicionado, né, quando se consegue arborizar. E a gente... Sem falar dos efeitos psicológicos, né? A gente está num ambiente verde, eu acho que sem falar do conforto psicológico, da melhoria na umidade do ar. Mas a gente percebe também nas avaliações que a gente faz na pós-ocupação daqueles imóveis, que há uma dificuldade aí de educação ambiental. A reportagem da Marlene, que reforça muito isso, luta há muitos anos com isso, né? Há uma dificuldade, as pessoas querem a árvore, mas quando começa a ter alguma sujeira, elas reclamam, começam a querer podar ou até suprimir a área verde, né? É uma questão cultural também, né, que temos que tratar. Há um problema de ordem cultural e acho que se resolve com educação. Acho que a Faculdade de Geografia tem uma porção de projetos nessa área que vem contribuindo, mas nós, na arquitetura, a gente está nessa ponta com o cliente final, digamos assim, aquele que constrói ali a casa, e as pesquisas indicam que há muitos quintais que são cimentados, para usar uma linguagem popular. Se tira a área de cobertura verde e se cimenta porque é mais fácil supostamente mais fácil para manter, mas depois, como a reportagem pôde mostrar, as pessoas reclamam do calor, né? Olha, está muito quente, a minha casa está um forno, porque aquela irradiação solar naquele material, seja asfalto, qualquer tipo de cerâmica, ela vai levar, vai refletir, terá consequências, muito calor, né, para dentro da edificação. Bom, agora é a hora da gente saber como fica o tempo em Uberlândia e região nesta sexta-feira. Confira. Sexta-feira é predominantemente ensolarada em Uberlândia. Os termômetros marcam entre 22 e 37 graus. Já Ituiutaba tem previsão de dia parcialmente nublado, temperatura mínima de 18 graus e máxima de 41. Em Monte Carmelo, o calor deve continuar. Por lá, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 37. Céu aberto e dia quente em Patos de Minas. A mínima prevista é de 22 graus e a máxima de 37. Em Uberaba, a sexta-feira também fica quente e ensolarada. As temperaturas variam entre 22 e 37 graus. Agora veja só que bacana, um pesquisador da UFO revela que o açaí é uma fruta, um aliado
contra a hipertensão arterial. Veja no nosso quadro Ciência UFO. Ele é de origem das florestas da Amazônia e em poucos anos conquistou a aprovação popular em praticamente todo o território brasileiro, principalmente por seu valor nutritivo. Adoro açaí. Toda vez quando está muito quente, quando estou estressada, peço um açaí. Acalmo, para relaxar. Minas Gerais é o terceiro maior consumidor da polpa da fruta, depois de São Paulo e Rio de Janeiro. A proprietária de uma loja de açaí de Uberlândia comemora essa preferência nacional. Quando vem o calor, os clientes procuram uma forma de se refrescar, então eles procuram o açaí, tanto pelas propriedades do açaí, quanto para essa questão de que a gente tem esse costume de no calor tomar algo gelado, sair com a família, e aí as pessoas têm buscado mais açaí ultimamente. Um estudo desenvolvido por um estudante de nutrição da Universidade Federal de Uberlândia identificou que o açaí pode ser benéfico para quem sofre de hipertensão arterial. O artigo científico foi publicado na Revista Internacional de Ciências Cardiovasculares da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Heitor, que é nutricionista e aluno de mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina da UFO, produziu o artigo intitulado Efeito do Açaí, participação na função vascular e no perfil lípido. Este artigo foi um artigo de ponto de vista. O artigo de ponto de vista parte da própria opinião do autor, baseado em evidências, e é um artigo para atender o profissional da prática clínica, o nutricionista ou médico que está ali na recomendação para o paciente. E baseado neste artigo de ponto de vista, acabou que eu utilizei os dados de artigos originais, algumas técnicas, para formar essa opinião. Segundo o pesquisador, o pigmento responsável pelo tom roxo escuro do alimento é o agente motivador. Do ponto de vista clínico, a ingestão do açaí ajuda na dilatação das artérias. Diversas frutas, principalmente frutas mais escuras, com uma tonalidade mais roxa, são ricas em antocianinas. Porém, o açaí não é tão estudado, por exemplo, igual um blueberry, porque o blueberry ele é estudado nos países com maior desenvolvimento, por exemplo, nos Estados Unidos. O açaí é um alimento mais típico do Brasil. Então, será que o açaí não teria um efeito semelhante aos blueberries, aos mirtilos, na hipertensão arterial, na função vascular? Há quem gostou da notícia. Maravilhoso, eu não sabia não. Eu sempre achei que, tipo assim, igual é uma comida natural, né, que hoje em dia é tão difícil, né, achar comida que faz bem, né, tantas restrições, né. Agora é mais essa notícia boa, né? Vou continuar tomando, então. Mas para que o açaí tenha o efeito desejado na queda da pressão arterial, o produto não pode ser consumido da maneira como normalmente fazemos. Temos que evitar, obviamente, as guloseimas, os adicionais. Não é aquele açaí com leite condensado, com bombom. Tentar diminuir o máximo de açúcar possível, o máximo de condimento. Mas podemos adicionar alguns ingredientes para fazer o açaí virar uma refeição, não só um lanchinho. Então, uma polpa de açaí, leite em pó desnatado ou uma proteína. Hoje, nos praticantes de musculação, whey protein é bem famoso. Pode ser adicionado no açaí. Granola, porque vai adicionar fibra, outros nutrientes de cereais e até mesmo outras frutas. Você adiciona banana, morango. Já tem o próprio açaí, que é uma fruta, já temos 3 frutas em uma refeição, que fica bem nutritiva. Mais um motivo, então, além do calor, né, para se tomar açaí. Bom, nós hoje aqui no Jornal da UFO falamos sobre arborização urbana e qualidade de vida. Estamos chegando ao final do nosso jornal. Quero agradecer muito a presença aqui dos 2 professores da UFO, o professor Fernando Garrefa, que é do Instituto, da Faculdade, né, na verdade, de Arquitetura e Urbanismo, e o professor Paulo César, do Instituto de Geografia. Muito obrigada, viu, por vocês dois estarem conosco aqui hoje. Eu queria deixar vocês dois só finalizar com a gente hoje uma reflexão, né, como que nós podemos fazer para melhorar, então, a nossa qualidade de vida com as áreas verdes.
Eu diria para as pessoas, primeiramente, plantarem árvores, como disse Marlene aí na reportagem. Você já plantou alguma árvore, né? Primeiro que plantem árvores, a prefeitura que trabalhe nessa infraestrutura verde, que possa especialmente rebaixar essa fiação de energia elétrica subterrânea para poder arborizar 2 lados da via e que cuide desse desenho urbano aí, para também facilitar a manutenção dessas árvores ao longo do tempo, né? A durabilidade delas, sem necessidade de tanta poda ou corte em V para acomodar os cabos de energia elétrica, enfim. Excelente, obrigado, Então, professor Fernando. Professor Paulo. Aí o que eu posso dizer para a população, para ocupar os espaços livres da sua casa, sem concreto, com verde urbano. Pode ser grama, pode ser vegetação arbustiva, pode ser vegetação arbórea, árvores frutíferas, é muito bem-vindo, né? Além da qualidade ambiental que vai promover na sua moradia, traz a sensação também de bem-estar, ou seja, um conforto térmico, conforto higrométrico. Isso é possível com baixo custo. Basta arborizar e trazer o verde para dentro das suas casas. Excelente dica. Muito obrigada também, professor Paulo. Bom, o Jornal da UFO desta quinta-feira fica por aqui. Logo mais, às 9h15 da noite, você confere as últimas notícias nacionais na segunda edição do Jornal da Cultura. Muito obrigada pela sua audiência. Tenha uma excelente noite e eu te espero amanhã. Tchau.